Meus amores, que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tudo que você tem e tudo que você é. Peço a Deus nesse momento que através da iluminação do Espírito Santo, Ele me ilumine também a tua mente, para você poder ouvir a mensagem de hoje, que Deus abençoe você grandemente. Essa palavra que eu sempre digo que ela edifica a nossa vida, edifica a minha vida, edifica a tua vida, edifica as nossas vidas e juntos edificados nós recebemos vitórias essas que vêm da parte do nosso Senhor Jesus Cristo do alto, né? Bênçãos espirituais para as nossas vidas. Então que você de fato nesse momento receba a iluminação do Espírito Santo através dessa palavra e que se você é inscrito nesse canal permaneça, se você ainda não é inscrito se inscreva, assista, tá bom? Todinho, curte, comenta, compartilha com outras vidas para que outras vidas também sejam edificadas, tá bom? Sejam iluminadas, sejam transformadas, sejam mudadas através da palavra do nosso Deus maravilhoso e misericordioso. Trago para você hoje o capítulo 1 de Jó, tá bom? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. Quero que você possa tirar aprendizado, né, dessa palavra de Deus, dessa palavra, né, que nós vamos falar agora de Jó, mas não é um capítulo, vários capítulos, é apenas um, nós vamos apenas adentrar um pouco da história de Jó, né, um pequeno resumo, mas que nós possamos ouvir de fato, para que a gente possa, além de tirar, aprender, a gente possa colocar em prática, né, as nossas aprendizagens, então que você possa receber de fato nesse momento a palavra, tá bom? Vamos ouvir. A palavra de Deus diz o seguinte: a virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviara do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Aleluia, glória a Deus. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Aleluia. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó sempre fazia, né? Ali santificando e abençoando os seus filhos. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ao Senhor, ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviara do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Ele quis dizer que Jó tinha muitos bens, que Jó realmente era próspero, né? E ele quis dizer, se tirasse isso dele, será que de fato ele seguiria? Ele temeria? Ele deixaria de crer em ti ou continuaria, permanecia na fé? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele disse: toca em tudo que ele tem, menos no seu corpo, né? A gente sabe que na história, lá depois, Deus permite que o corpo de Jó seja tocado, é quando Jó adoece, quando Jó fica doente da lepra, né? Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse:
fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia, glória a Deus. Olha só a palavra de Deus. Nós sabemos que Jó, esse homem temente a Deus, né? Esse homem reto, esse homem íntegro, confiou ao Senhor Jesus desde o início toda a sua vida, os seus bens, tudo era da vontade de Deus que ele tivesse, que ele, né? E ele ali se colocara sempre à disposição do Senhor, mesmo tendo tudo. Seus empregados estavam ali junto com ele, né? Os seus filhos faziam festas, banquetes, né? Nós sabemos que Jó teve 10 filhos, eram 7 homens, 3 mulheres, e ali eles davam banquetes, faziam suas festas, né? Tinham os convidados. Nós sabemos que Jó é um homem próspero. Aqui na história diz que Jó era próspero, né? E nós sabemos que Jó não perdia sua fé, que Jó era um homem íntegro, era um homem que tinha muita fé em Deus, era um homem que não se perturbou por qualquer coisa, que não se deixou levar por qualquer coisa, que não se deixava levar por qualquer coisa. Era um homem que confiava de fato em Deus, era um homem que buscava de Deus, era um homem que se colocara nas mãos de Deus. Estava, mesmo ele com tudo que ele tinha, ele não deixou em um só momento o dinheiro, as riquezas, as prosperidades se colocar à frente do Deus que ele tinha para a sua vida. Dessa forma temos que ser nós, meus irmãos, temos que ser nós, meus amigos. Você possa confiar em Deus, que você possa temer a esse Deus, de tal forma que nada do que você tenha venha tomar o lugar de Deus, porque os bens materiais, tudo isso nessa terra passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então Jó era íntegro, reto, era um homem temente a Deus, era um homem que confiava no Senhor e se desviar do mal para não fazer coisas erradas, procurava ser um homem de um coração justo, de um coração bondoso e fiel às coisas do Senhor Jesus, aos seus mandamentos e à sua palavra, né? A sua palavra de Deus, a palavra de Deus maravilhosa e misericordiosa. Ele abençoava os seus filhos, todos os dias orava neles e os santificava. Quando eles estavam ali dormindo, Jó chegava, orava neles e pedia perdão a Deus, porque Jó dizia: eu não sei se os meus filhos cometeram pecado lá fora, por isso eu os santifico, oro por eles e peço a Deus que os perdoe os seus pecados, se tiverem cometido algo lá fora em que eu não vi, em que eu não sei. Então que nós possamos também abençoar as pessoas, né? Além de sermos abençoados, pedir bênção para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos. Existem muitas lições numa palavra dessa. Nós sabemos que o inimigo, ele sabendo disso, Deus um dia pergunta para Satanás o que ele andava fazendo, o que ele estava fazendo. Ele disse que andava em derredor do mundo, estava passeando, né? Estava observando o mundo, estava a passear por ele, né? Pelo mundo. E aí Deus pergunta para ele se ele viu o seu servo Jó, seu servo fiel Jó. Ele disse que viu. Então, quando Deus coloca que na terra não havia homem semelhante no mundo como ele, que acreditava, que tinha fé, né, que era um homem confiante, íntegro e temente a Deus, o inimigo coloca à prova, né, essa fé de Jó e diz: então pega tudo que ele tem, porque eu sei que ele é rico, que ele tem condições, que ele é próspero, e coloca, tira dele para ver, porque ele só é dessa forma, porque ele tem tudo, ele é abençoado pelas tuas mãos, mas tira tudo que ele tem para ver, será que ele vai permanecer crendo? Será que ele vai permanecer perseverante em ti? Então
Deus permite que Jó fique sem nada. Deus permite que o inimigo, Satanás, chegue e tire tudo que Jó tem. Ele diz, mas eu não permito que toque no corpo dele, mas tira tudo que Jó tem. Então, é tirado tudo que Jó tem, né? Sua família, seus filhos, né? Seus bens. E aí ele foi perdendo e perdendo, né? Perdendo tudo. E mesmo assim, temente a Deus. Eu acho lindo quando ele chega aqui no versículo 20, que ele diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Ele o adorou, gente. Jó adorou, mesmo sabendo que estava perdendo tudo, que tudo estava sendo perdido, que tudo estava acabado. Mas Jó adorou, né? Ele disse no versículo 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Quer dizer, o Senhor deu e o Senhor permitiu que ele ficasse sem nada, que ele perdesse tudo, né? Fosse posto à prova. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que ele disse, né? Bendito seja o nome do Senhor, mesmo com tantas coisas que ele havia passado, estava passando ali. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não atribuiu falta alguma a Deus, mesmo nos clamores, no sofrimento, nas provas que Jó passou. Jó não atribuiu tudo que aconteceu, as coisas ruins a Deus. Ele ainda continuou temendo a Deus. É tanto que o inimigo volta e pede para o Senhor Jesus ainda fazer outro teste para tocar no corpo de Jó, até que Deus permite que Jó seja tocado no seu corpo. É quando acontece que Jó fica com a lepra, né? Jó fica doente, né? Fica lá afastado, seus amigos deixam ele de lado, ele fica lá num local separado, né? Porque as pessoas naquela época havia um preconceito, havia também a questão das pessoas se afastarem, todos os amigos se afastaram de Jó. A única coisa que Jó tinha era um caquinho, né, lá de telha, lá para se coçar, né? E alguns iam lá colocar a comida por baixo lá de algum local para Jó pegar e comer aquela comida. Então Jó estava ali afastado de tudo. É tanto que a gente percebe que a mulher de Jó diz o quê? Abandona este Deus, né? Afaste desse Deus, é isso que ela quer dizer, e morre. E ele diz que não, né? Não, porque o Deus dele é fiel, verdadeiro, e Deus não o abandonaria. E de fato, a confiança de Jó, por isso que eu quero deixar essa mensagem para você hoje, não contar a história de Jó todinha, mas quero frisar para você, nesse capítulo 1, do versículo 1 a 22, o que Deus fez. Ele começou, ele permitiu para que o inimigo começasse a tirar tudo que Jó tinha. E de fato começou ali aquela batalha espiritual, aquela luta. O inimigo tomou tudo que Jó tinha, foi tirando. Mas Jó mesmo assim permaneceu temente a Deus. Ele não deixou de confiar no Senhor, ele não deixou de adorar, ele não deixou de glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele não permitiu que Deus fosse colocado abaixo na sua vida, né? Em último plano. Ele colocou Deus sempre em primeiro plano, sempre colocava e continuou colocando Deus em primeiro plano na sua vida, porque se ele não colocasse Deus em primeiro plano na sua vida, ele teria retrucado da primeira perca que ele teve. Então ele foi perdeu muitas coisas, até que um dia o inimigo chega e tem a permissão de Deus para tocar no seu corpo. E todo mundo sabe dessa história de Jó, mas eu quero frisar esse capítulo 1 para você, para dizer para você ter esperança, para dizer para você que não desista, que não seja aquela pessoa que desiste fácil, mas que seja temente a Deus, seja confiante no Senhor, seja reto, seja íntegro, seja aquela pessoa que entrega teu coração de fato e que confia no Senhor Jesus. Então confia tua casa, confia teus bens, confia tua família, confia teu coração, confia tua vida, confia aquilo que você tem, confia aquilo que você é, confia ao Senhor Jesus. Não retruque, não retroceda, não caia. E se cair, apegue-se com Deus e levante-se. Sabe por quê? Porque você terá vitória. Jó recebeu em dobro, em triplo, tudo o que Jó perdeu. Jó foi restituído. Jó foi restituído milhões de vezes do que Jó tinha. Então Jó teve muito mais do que Jó tivera no passado, né? Aquilo que Jó perdeu, Deus deu muito mais a ele. Deus fez ele prosperar muito mais. Jó prosperou
cada dia mais e foi mais fiel a Deus, se colocara sempre nas mãos de Deus, continuou se colocando e nunca perdeu a esperança, nunca deixou de temer a Deus por conta dos problemas, por conta das dificuldades. Ele seguiu adiante, ele buscou diante do Senhor e ele conseguiu vitórias nas mãos de Deus. Por isso que eu digo para você, se Deus é maravilhoso, misericordioso, você receba de fato essa palavra, coloca no teu coração, toma posse dessa palavra, receba para você. Eu não sei o que você passa nesse momento, mas uma coisa eu quero te dizer, seja temente a Deus, confie no Senhor, coloque Deus em primeiro lugar, não coloque os bens, né? A nossa vida é de Deus. Os planos que o Senhor faz para as nossas vidas são melhores e maiores, né, do que aqueles que nós queremos ou pensamos ou planejamos. É como os nossos sonhos. Deus tem sonhos maiores para você. Deus tem sonhos maiores para mim. Deus tem sonhos maiores para todos nós. Então confie no Senhor. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Louvado seja Deus maravilhoso e misericordioso. Então fica com essa palavra. Guarda no teu coração. Que Deus abençoe você grandemente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.